No silêncio sombrio da eternidade, antes que o homem pisasse na poeira do Éden, já havia guerras nos céus. Histórias apagadas pelo tempo, reveladas apenas em fragmentos de escrituras esquecidas, falam de um confronto que poucos ousam mencionar. Um ser, tomado pelo orgulho e pela fúria, ergueu-se contra não apenas um, mas contra os dois anjos mais poderosos de toda a criação. Esse demônio, cuja identidade permanece envolta em sombras, ousou enfrentar Miguel, o comandante do exército celestial, e Gabriel, o mensageiro do Altíssimo. Uma batalha que não aconteceu diante dos olhos humanos, mas que ecoa até hoje nas linhas ocultas da Bíblia. Imagine o peso desse ato. Um espírito rebelde, antes brilhante, agora corrompido, escolhendo desafiar não um simples querubim, mas aqueles que carregavam a espada e a palavra diretamente do trono de Deus. O céu se tornou campo de guerra. Raios de luz cortavam a escuridão. As hostes angelicais estremeciam. Não era apenas um duelo de forças, era uma disputa pela própria ordem do universo. Poucos conhecem os registros dessa batalha. Alguns escritos antigos insinuam que esse espírito era um dos príncipes caídos, tão elevado que acreditava poder alterar o curso da criação. Seu nome não aparece com clareza, pois foi apagado da memória celestial, mas os ecos de sua ousadia permanecem. Miguel, o arcanjo guerreiro, ergueu sua espada flamejante. Gabriel, cujo nome significa força de Deus, levantou a voz que faz tremer montanhas e dissolver reinos. E diante deles, o demônio rugiu como um trovão em meio às trevas. Era um desafio impossível. Mas o orgulho cega. O mesmo orgulho que levou Lúcifer à queda, agora queimava nas entranhas desse rebelde. Não bastava ter sido expulso da presença divina. Ele queria provar que ainda poderia resistir, que poderia abalar as colunas do céu. E assim começou o embate. As escrituras insinuam, em Daniel e em Judas, relances dessa luta invisível. Daniel viu anjos lutando contra principados, resistindo por semanas, até que Miguel viesse em auxílio. Judas menciona Miguel enfrentando diretamente o inimigo, em defesa do corpo de Moisés. São vislumbres de um cenário maior, onde forças além da compreensão humana disputam cada centímetro do cosmos. É nesse campo invisível que essa história se desenrola. A batalha foi tão intensa que não pode ser medida em tempo humano. Cada golpe de Miguel contra o rebelde sacudia os céus. Cada palavra de Gabriel ecoava como trovões contra o caos. E o demônio, mesmo ferido, persistia. Ele não aceitava ser esquecido, não aceitava ser apagado da história divina. Enquanto Miguel desferia sua espada, Gabriel proclamava os decretos do Altíssimo. Era como se a força e a palavra se unissem, esmagando o orgulho do rebelde. Mas a resistência dele provava uma verdade terrível. O mal não se curva facilmente. Ele sabia que não poderia vencer, mas lutava para destruir, para arrastar consigo outros anjos, para semear dúvida e desordem. Esse confronto não era apenas físico, mas espiritual. Os céus inteiros testemunhavam a diferença entre o poder divino e a arrogância da rebelião. O demônio, mesmo em desvantagem, fazia tremer as hóstias angelicais. Cada golpe contra ele era um lembrete de que a glória roubada jamais seria devolvida. Ainda assim, havia algo em seu olhar, algo que transmitia um ódio eterno, uma promessa de vingança que ecoaria até a terra. E é justamente por isso que essa história não pode ser ignorada. Porque os ecos dessa batalha atravessaram os séculos e chegaram até nós. Quando o homem caiu no Éden, a sombra desse mesmo espírito já rondava. Quando profetas foram perseguidos, reis corrompidos e nações arruinadas, a influência dele estava presente. O demônio que ousou desafiar Miguel e Gabriel não foi destruído naquele momento. Ele foi lançado em cadeias espirituais, aguardando o tempo certo para tentar novamente. E esse tempo está mais próximo do que imaginamos. Mas o que aconteceu depois desse confronto permanece envolto em silêncio. A Bíblia nos deixa apenas fragmentos, como se o próprio Espírito quisesse esconder algo de tão profundo e perigoso. Miguel e Gabriel triunfaram, mas não da forma que os homens imaginam.
não houve uma simples vitória, mas um ato de contenção. O rebelde não foi aniquilado, porque o decreto de Deus é que o mal exista até o tempo do fim, para que toda a criação testemunhe a diferença entre luz e trevas. Assim, aquele ser foi aprisionado em cadeias invisíveis, aguardando o dia do julgamento final. Porém, sua influência, mesmo restrita, espalhou-se como fumaça. Quando os profetas falavam de forças que resistiam às orações, como em Daniel, estavam tocando na sombra desse espírito. Quando Paulo mencionou principados e potestades, estava apontando para o mesmo campo de batalha que Miguel e Gabriel enfrentaram. O rebelde não se calou. Ele sussurrou através das eras, tentando corromper reis, levantar impérios contra o povo de Deus, manipular exércitos e plantar dúvidas no coração dos fiéis. Sua ousadia em enfrentar os dois anjos mais poderosos lhe deu um título oculto entre os demônios: o Desafiador. Miguel permaneceu como guardião de Israel, pronto para se levantar em defesa do povo escolhido. Gabriel continuou sendo a voz que anuncia revelações, aparecendo a profetas e até a Virgem Maria, trazendo a mensagem que mudaria a história da humanidade. Enquanto isso, o demônio derrotado esperava, alimentando ódio e planejando seu retorno. E é por isso que em Apocalipse lemos sobre dragões, bestas e principados. São imagens que carregam não apenas a figura de Satanás, mas também dos que ousaram segui-lo, entre eles esse espírito rebelde que certa vez ousou enfrentar Miguel e Gabriel. Pense nisso. Dois anjos que representam força e palavra, espada e decreto, enfrentando uma criatura consumida pelo orgulho. O que mais pode ser essa batalha, se não um reflexo do que acontece em nossas vidas? Porque o mesmo espírito que tentou resistir ao poder do céu, tenta hoje resistir à sua fé, às suas orações, às suas escolhas. Cada tentação, cada dúvida, cada ataque invisível carrega a marca dessa rebelião ancestral. O mais impressionante é que alguns escritos judaicos e apócrifos sugerem que essa luta aconteceu não apenas nos céus, mas também sobre territórios da terra. Miguel e Gabriel teriam descido em regiões espiritualmente corrompidas, onde principados dominavam nações. A batalha não era apenas cósmica, mas territorial, porque o inimigo queria governar povos inteiros, controlar culturas, estabelecer reinos que servissem como reflexo de sua rebelião. A própria Babilônia, com sua arrogância contra Deus, seria um eco desse domínio. E quando Miguel enfrentou o príncipe da Pérsia em Daniel 10, alguns estudiosos acreditam que não era apenas uma entidade qualquer, mas a manifestação desse mesmo espírito rebelde, que tentava barrar a resposta de Deus ao profeta. Miguel precisou intervir, Gabriel precisou resistir por dias. O mesmo padrão da antiga batalha se repetia. O mesmo inimigo, a mesma resistência, o mesmo ódio contra a vontade divina. O que poucos percebem é que essa luta não terminou. Ela atravessa os séculos e continua até hoje, nas guerras, nas corrupções, nos enganos espirituais que arrastam multidões. Porque se ele ousou enfrentar os dois maiores anjos, não hesitaria em atacar a humanidade, frágil e limitada. E é por isso que essa história é tão perigosa. Não é apenas um relato do passado, mas uma realidade do presente. O eco dessa rebelião está em cada página da Escritura. Quando Israel foi tentado a seguir deuses estranhos, quando os profetas foram perseguidos e mortos, quando a igreja primitiva foi caçada pelos imperadores, o mesmo espírito operava, escondido, movendo peças como num tabuleiro. Ele sabe que seu tempo é curto, mas não descansa. E há um detalhe sombrio. Em Apocalipse, quando o dragão é lançado na terra, acompanhado de seus anjos, muitos acreditam que esse demônio também será solto novamente para causar terror nos últimos dias. O mesmo que ousou enfrentar Miguel e Gabriel, voltará para liderar uma última investida contra o plano divino. E nesse dia, a batalha que começou antes do Éden encontrará seu clímax diante dos olhos da humanidade. É por isso que essa história importa. Não é apenas um relato do passado, mas um aviso, é um lembrete de que a guerra não terminou e de que forças invisíveis lutam até hoje por nossa alma. O que começou nos céus vai terminar diante dos homens. E quando isso acontecer, o mundo inteiro tremerá.
O tempo avança como um rio que não pode ser contido, mas as marcas daquela batalha ainda permanecem. Miguel continua de pé, pronto para erguer sua espada em defesa do povo de Deus. Gabriel ainda ecoa sua voz, proclamando mensagens que mudam a história. Mas o rebelde, ele aguarda. O mesmo espírito que ousou resistir ao céu alimenta sua fúria contra a terra. É por isso que a Bíblia nos alerta que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. O mesmo confronto que começou lá em cima, agora se desenrola aqui embaixo, diante de nós. Os sinais estão em toda parte. A multiplicação da maldade, a inversão dos valores, o crescimento de ideologias que afrontam a verdade eterna. É como se as correntes que prendem esse demônio estivessem sendo afrouxadas, preparando o mundo para o choque final. A batalha que ele iniciou contra Miguel e Gabriel não terminou. Ela apenas mudou de campo. E agora, o campo é o coração humano. Imagine o peso desse momento. 2 anjos, símbolos de força e palavra, prontos para lutar novamente. E diante deles, o mesmo espírito rebelde, agora inflamado pelo ódio acumulado por milênios. Um confronto final está à porta. Apocalipse descreve o dragão, Miguel e seus anjos, lutando uma última vez. É o eco daquela primeira batalha, mas agora diante de toda a criação. O que era segredo será revelado. O que estava oculto será exposto. E é nesse ponto que compreendemos a profundidade dessa história. Porque não é apenas sobre anjos e demônios. É sobre escolha. É sobre a linha invisível que separa os que permanecem firmes na luz e os que se deixam seduzir pelas trevas. O mesmo espírito que tentou resistir a Miguel e Gabriel é o que hoje sussurra para desistirmos, duvidarmos, nos corrompermos. Mas a mesma força que sustentou os anjos está disponível para nós. A vitória não é incerta. A Escritura já declarou o fim. O dragão será lançado no lago de fogo, e todos os que o seguiram terão sua condenação. Miguel triunfará. Gabriel proclamará a sentença. E o rebelde, aquele que ousou desafiar o céu, será apagado da história para sempre. Mas até esse dia, sua sombra permanece ativa, tentando arrastar quantos puder. É por isso que não podemos viver como se essa batalha fosse apenas um mito distante. Ela é real, presente e decisiva. O fechamento dessa história não é apenas sobre o passado, mas sobre o futuro. Um futuro que já está escrito, mas que exige vigilância. O inimigo que ousou enfrentar os 2 anjos mais poderosos de Deus será derrotado. Mas até lá, ele lutará com todas as suas forças para corromper o que é santo. Por isso, cada escolha sua carrega peso eterno. Cada oração é uma espada levantada. Cada fé mantida é uma vitória no campo invisível. E quando a última trombeta soar, quando o céu se abrir e Cristo retornar em glória, Miguel e Gabriel estarão lá novamente. Não mais para resistir, mas para encerrar. A luta do rebelde chegará ao fim, e o universo inteiro saberá que não há poder acima do poder de Deus. Essa é a revelação que os profetas sussurraram. Esse é o segredo que atravessou os séculos, e agora você sabe. Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe o seu like e se inscreva no canal Deus Cobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras.